Olá, boa noite. Começa agora uma edição especial do Estúdio News. Depois da exibição do programa Coletiva, gravado no dia 28 de dezembro de 2011, um dia antes da greve da Polícia Militar e dos Bombeiros, o governador Cid Gomes é o nosso convidado para um complemento ao vivo da longa entrevista que acabamos de exibir. Esta é a primeira entrevista do governador desde o início da greve, que marcou o começo de 2012 e entrou para a história de Fortaleza. É isso, boa noite, governador, obrigado pela presença. Boa noite. Quem está aqui conosco também é o colunista de política do jornal O Povo, Érico Firmo. Boa noite, Érico. Boa noite, Ciro. Bom, e lembrando que você de casa pode participar conosco do programa através do telefone 3366-3770 e também do Twitter, o @TVOPovo. Bom, governador, para iniciar nosso papo, uma pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer logo de início ao senhor. Por que esse silêncio logo após essa paralisação da Polícia Militar e dos Bombeiros? Foi uma espécie de dar um tempo para baixar a poeira, digamos assim? Olha, isso é uma coisa extremamente delicada, né? E acho que tem certas ocasiões que a gente contribui mais tomando as atitudes que tem que tomar, mas em silêncio, né? Foi essa a postura que eu resolvi adotar. Durante todo o período, a greve ela aconteceu na antevéspera do Réveillon e o movimento tinha como objetivo impedir ou deixar que a cidade ficasse insegura para a realização de uma série de eventos que estavam programados para a noite do Réveillon. Então, quando eu pessoalmente soube do movimento, na madrugada da quinta para sexta, eu logo de manhã cedo me comuniquei com o ministro da Justiça, pedi a ele a presença aqui da Força Nacional de Segurança, me comuniquei com o ministro da Defesa, com a ministra da Casa Civil e com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, pedindo também às Forças Armadas, em função da necessidade de que a gente oferecesse segurança à população no Réveillon. O Estado foi prontamente atendido, nós conseguimos realizar, a presidenta Dilma assinou às 6 horas da noite da sexta-feira um ato em que oficializava a vinda do Exército para cá. Esse ato foi publicado numa edição extra do Diário Oficial, circulou a partir das 8 horas da noite. E o fato é que nós conseguimos, com o contingente da Polícia Militar que não se ausentou do trabalho, com principalmente o Batalhão de Choque, com a Força Nacional de Segurança e com o Exército, nós conseguimos fazer os eventos, tanto aqui na praia como os eventos nos bairros. Na segunda-feira, acho que as coisas aconteceram mais ou menos dentro da tranquilidade mesmo em greve. Na terça-feira, houve muito mais do que atos de violência, né? A gente, se for olhar as estatísticas, durante todo o período não há grandes alterações, né? Muito mais do que atos de violência, de fato, aconteceu foi boataria. É natural das pessoas, e não é à toa que a gente tem tanto filme de terror, tanto filme de pânico, que as pessoas têm uma propensão natural ao medo, né? Se você tem uma retaguarda para isso, ou tem um motivo para isso, no caso, quem deve oferecer segurança não estava trabalhando, né? As pessoas já tendem a aceitar a notícia de violência, enfim. E foi isso que aconteceu basicamente na terça-feira. Muito mais do que violência em si, houve boatos, né? Os boatos circulavam muito rápido. Você vê, nesse dia eu fiquei de 8 horas da manhã até 1 hora da manhã, da quarta-feira, no meu gabinete. E as portas estavam abertas lá, muita gente veio se solidarizar e não foram poucas as vezes em que uma pessoa no meu gabinete, e eu posso dar aqui exemplos citando o nome, por exemplo, o Inácio Arruda, o senador Inácio Arruda, estava no meu gabinete quando a sua filha ligou. A filha dele ligou porque estava no Hospital São Mateus, porque um amiguinho
uma amiguinha dela que estava no Cumbuco, teve um acidente num quadriciclo, ela estava com uma amiga no Hospital São Mateus e ligou para o pai dizendo que tinha acabado de dar entrada lá 3 pessoas que foram baleadas num arrastão na Avenida 13 de Maio. Ele me falou isso, eu pedi que checassem na 13 de Maio alguma ocorrência e pedi que ligasse para o Hospital São Mateus para ver as pessoas e tal, e tentar falar com as pessoas ou com algum parente das pessoas que teriam dado entrada lá. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nem houve nada na 13 de maio, nem ninguém deu entrada baleado no Hospital São Mateus naquela terça-feira. Vou citar outro exemplo. O Mauro Filho também esteve lá comigo boa parte do dia e a mulher dele ligou dizendo: ó, meu filho, eu tenho notícia aqui que está acontecendo um arrastão na Monsenhor Tabosa. Por coincidência, né, nós temos lá, o Estado tem lá, tem várias ruas, e no começo da Monsenhor Tabosa, bem no começo, dá para você ver a Monsenhor Tabosa inteira, tem uma câmera, e na hora que ele falou, eu coloquei a câmera lá na televisão do gabinete, e a gente via tudo tranquilo na Monsenhor Tabosa. Então aconteceu muito isso. Né? Qualquer fato real foi superestimado, a violência tem todo dia, né? E muita invenção, muito terrorismo. Então, mas a população passou um dia inteiro refém do medo. Eu sei disso. Um sofrimento absurdo. Foi absurdo. Só tem dados estatísticos que a estatística se manteve equilibrada. Não houve alteração. Agora, nesse contexto de uma crise de comunicação... Mas o que aconteceu de fato é que o contingente da Força Nacional de Segurança e do Exército foi insuficiente. Você vê, por exemplo, aqui em Fortaleza, quando eu assumi o governo, né, isso é uma coisa até que registrou-se lá durante o dia. Quando eu assumi o governo, tinham 39 viaturas rodando aqui na região metropolitana. Foi essa a herança que eu recebi em matéria de segurança aqui na região metropolitana. Nós fomos ampliando, implantamos o Ronda, implantamos uma série de outros serviços e estávamos, antes do episódio, estávamos com 251 viaturas rodando. Né? No pico, nesse dia, terça-feira, né, nós estávamos com 42 viaturas rodando. Mais ainda do que há 5 anos atrás. Mas as pessoas não viam. Né? Como a gente tinha normalmente 250, as pessoas viam. Né? Claro. Naquele dia, 42 era menos de um quinto do que as pessoas são acostumadas a ver. E o Exército, infelizmente, não conseguiu se mobilizar. Nós entregamos, nós disponibilizamos para o Exército 156 viaturas, que, coincidentemente, nós tínhamos adquirido para entregar na terça-feira, estava agendado para entregar na terça-feira aos municípios. Qual foi o contingente exigido, digamos, solicitado? Não, o dado que eu passei era o dado que a gente tinha aqui, né? Essa coisa você está pedindo, você não pode exigir a quantidade. A Força Nacional se comprometeu com 300 pessoas e, por Réveillon razoável, tanto é que deu para fazer. Mas na hora que, se eles trabalharam na noite inteira do Réveillon, já no domingo eles descansaram, né? Porque ninguém trabalha 24, 48 horas, 72 horas seguidas. E o Exército veio chegando aos poucos. Foi chegando aos poucos. Veio um destacamento do Piauí, depois veio um destacamento de São Luís, depois eles estavam mobilizando Petrolina, estavam mobilizando Recife. Chegamos até a falar com a Marinha para fuzileiros navais de Natal virem para cá também, mas tudo isso demandou tempo. E o Exército, as Forças Armadas, eles são treinados, não é para fazer patrulhamento de rua. O treinamento deles é para outra coisa. E até que isso engrenasse. Tinha um problema, tinha os carros, mas não tinha comunicação. Eu não sei até que ponto é boato ou não, mas também circulou nas redes sociais a informação de que o secretário de Segurança Pública poderia cair quando dessa crise que se instalou na polícia com a greve. Não. Nunca passou pela sua cabeça nunca cogitei isso? Nunca cogitei. Eu acho que ninguém individualmente tem culpa disso. Né? Isso, se a gente for ver, isso é um movimento que tem características nacionais. Já aconteceram movimentos como esse no Pará, no Maranhão, no Piauí, na Paraíba, em Pernambuco, em maior ou menor escala, na Bahia, em Tocantins, no Acre, em Rondônia. Né? Então, isso é um movimento nacional. A gente
vê as informações, tem uma pessoa da Bahia que se desloca para os estados, uma liderança daqui do Ceará passou uma semana lá na greve do Maranhão. Então, o senhor cogitou a possibilidade, governador, de ordenar, assim, dar algum tipo de comando para que o Exército fosse até o quartel, lá onde o pessoal estava amotinado? Olha, eu ao longo de todo o episódio, né, tinha assim 3 preocupações, vamos dizer 3 frentes, né? A primeira frente, manter canais de diálogo. Canais de diálogo. Então, nessa terça-feira, lembrando aqui do dia, talvez seja o dia mais longo da minha vida, de tensão e tal, eu conversei com o arcebispo de Fortaleza, conversei com o Dom José Antônio, conversei com a Procuradora-Geral de Justiça, agora, né, doutora Socorro França, e conversei com o OAB, presidente da... Não, OAB não. Presidente da FCDL e da CDL. Certo? Então, nessa preocupação de manter canais de negociação. O comandante da polícia teve numa audiência no Ministério Público, o próprio secretário conversou, né? Enfim. A outra preocupação era a principal preocupação, que era assegurar a população segurança, né? Para isso, todo esse esforço de mobilização das forças nacionais, do Exército, das Forças Armadas como um todo, né? E a terceira preocupação era a gente trabalhar a comunicação, que foi aí a nossa grande falha, né? Foi nessa área de comunicação. Eu queria aproveitar só para perguntar sobre a comunicação exatamente. Porque essa coisa de segurança, você tem duas coisas que são assim muito claramente apartáveis, separáveis. Você tem a segurança de fato e a sensação de segurança, né? A sensação de segurança, que é algo fundamental. Naquele dia, a sensação de segurança foi a zero. Pois é, não faltou uma resposta de comunicação, justamente, nessa boataria que se propagava nas redes sociais? O senhor, ou o secretário, ou o comandante da PM... Mas o que é que se iria falar? Né? O que é que se iria falar? Que a gente estava mobilizando mais gente do Exército? O que é que você ia falar? A gente estava nesse esforço, mas todo o esforço se revelou insuficiente. Vocês tinham estatísticas das ocorrências, sim, sabiam mas isso foi dito. Na verdade, não estava acontecendo Isso foi colocado. Muito foi cobrado. Eu queria fazer uma pausa. Foi colocado. Agora, o boato, hein? Não, muito foi cobrado a presença do senhor, dar uma palavra. Inclusive a participação aqui dos telespectadores através do Twitter cobram uma resposta com relação a isso. Ir para público e dizer que a população tem segurança se eu estivesse seguro realmente de que teria segurança para a população. E eu não estava seguro. Eu não estava seguro por esses fatos que eu estou falando. Nós disponibilizamos ao Exército 159 viaturas. Com muito esforço, eles colocaram para rodar 40. Mas quem sinalizou a possibilidade de acordo foi o capitão Wagner, por exemplo, que foi a primeira pessoa que deu entrevista dizendo, olha, está tendo negociação, pode ter o governo acordo. Não deixou de ter gente do governo dialogando em nenhum momento, certo? Não deixou. Mas eu falei tudo isso porque você chegou a cogitar ou perguntou se existiu essa possibilidade. Eles colocaram crianças e mulheres no meio, né? E a notícia que a gente tinha é que tinha muita gente armada lá. Então, você se vê diante de um dilema. O que é que você faz? Porque greve de policial é uma coisa flagrantemente inconstitucional. E o que é que você faz? Você vai e se não tivesse mulher e criança, governador? Mesmo a Polícia Armada numa greve inconstitucional? Claro, qualquer confronto é uma coisa perigosa e que pode deixar sequelas, né? Já tivemos aqui no Ceará, no passado, um movimento como esse. O comandante da Polícia Militar, no passado, levou um tiro. Felizmente foi um tiro que não deixou sequelas graves. 97. Né? Hein? 1997. Eu nem me lembro o ano, mas aconteceu já isso. Então, você ir para o confronto é uma alternativa, né? É uma alternativa, mas é a alternativa para ser usada em último caso. Governador, eu gostaria de fazer uma pausa agora. Nós temos uma matéria de uma série sobre vida de PM que estamos exibindo durante essa semana aqui no Estúdio News.